Thanks. Councillor Paulo, yes, indeed. Muito obrigado. Sim, bom, eu teria que dizer, isso é sim verdade, né? O rádio realmente é bastante usado, por exemplo, na população da África do Sul, pois realmente a infraestrutura para a transmissão de rádio realmente atende a praticamente cada rincão do meu país. Mas o que nós terminamos vendo é que os rádios em inglês e africano, que são dois dos idiomas historicamente que tiveram uma certa vantagem, vamos dizer, atinge todas as partes da África do Sul. No entanto, algumas outras rádios que utilizam um idioma um pouco mais nativo, indígena, por exemplo, não cobre o país inteiro, mas aí estamos naquela questão da frequência de transmissão, um replanejamento dessa frequência. E em relação à televisão, a televisão que tem como alvo, tinham como alvo, na verdade, a área urbana por muito tempo. E só após a nossa democracia começamos a estender a cobertura dessa transmissão televisiva em toda a África do Sul. E esperamos que essa transmissão digital libere mais espectro para que nós possamos também utilizar para outras funções, e que a televisão também cobre a natureza diversa da África do Sul, por exemplo, para que você possa, por exemplo, para oferecer a vocês aqui um exemplo. Durante a Copa do Mundo do ano passado, algumas comunidades que não tiveram a possibilidade de ver a Copa na televisão só seguiram pelo rádio devido a esse problema de cobertura que nós temos com a transmissão de televisão. E com a transmissão digital achamos que vamos poder atingir todos os sul-africanos, mas esperamos também poder subsidiar esses sinais para que realmente os pobres também tenham acesso à televisão ou à televisão digital, mesmo com todos os desafios que enfrentamos. Estamos nesse momento discutindo um modelo e um pacote de subsídios e esperamos que até o final do próximo ano possamos migrar para a TV digital e com isso estender a nossa rede de televisão. Muito obrigado. Bom, é uma pergunta muito difícil. E não sei se vou conseguir responder. Eu acho que é melhor deixar os meus colegas no Líbia mostrar. Eu acho que tenho certeza que não há uma posição. Mas, bom, sempre eu acho que há discussões muito duras sobre a linha editorial, neste caso de Líbia. Porque eu acho que todos sabemos que o Gaddafi não é bom para o público, mas também não há esta campanha de NATO, também eu acho que já vimos esta campanha nos outros países, então tenho certeza que há perguntas que vão surgir agora dentro da BBC sobre este também, mas não posso falar em nome deles. Obrigado. Maybe we can talvez pudéssemos concluir a resposta dessa pergunta dizendo que a chave seria diversificar as mídias. E a pergunta não é só feita devido à questão da Líbia, pois geralmente, falando sempre, houve uma reflexão desequilibrada dos desafios que enfrentamos no continente africano ou no mundo em desenvolvimento em geral. E eu acho que precisamos sim criar marcos legislativos que possam levar a diversidade das mídias para que possamos ter várias vozes diversas e com várias reflexões, por exemplo, sobre as guerras diferentes na África, a visão, a perspectiva
termina sendo chave, pelo menos em relação à linha editorial da mídia ocidental e outras mídias. E claro, o modelo, né, que muda o regime, vamos dizer, isso não funciona. E os africanos conseguiram indicar também por meio de mecanismos multilaterais que essas opções realmente não funcionam, mas infelizmente termina sendo a solução que o mundo ocidental tenta impor, e a única forma de conseguirmos contra-atacar, vamos dizer, ou ser contra isso é diversificar a nossa jurisdição e, com isso, fazer com que a nossa mídia possa crescer e possa, então, oferecer uma contra-informação, por assim dizer. E a mídia online, a internet, felizmente, não atinge a grande maioria do nosso povo, e é por isso que é importante proteger e fortalecer a radiodifusão pública, porque se pudermos ter serviços de radiodifusão públicos fortes nos nossos países, com certeza poderemos assegurar que podemos balancear, equilibrar essas perspectivas e informações, por exemplo, e com isso realmente atingir a diversidade de informações. Não, é o seguinte, a discussão sobre programação, conteúdo da programação em emissoras públicas, ela é sempre um pouco confusa, embananada, porque tem três questões que nunca se resolvem antes de entrar no mérito da discussão, que é o seguinte: nós estamos falando de emissoras generalistas ou segmentadas, nós estamos falando de emissoras que têm a pretensão de ter uma programação nacional ou estão voltadas para a sua localidade e região, nós estamos falando de televisão ou de rádio, que são realidades absolutamente diferentes. Como a gente não resolve isso antes dos debates, os debates ficam de certa forma, correndo em torno do mesmo rabo, como diz o outro. Mesmo assim, eu queria fazer duas provocações. Eu entendo que no bloco de conteúdo e programação de emissoras, supondo que nós estamos falando de emissoras generalistas, né? É engraçado como os nossos seminários, aí vai uma proposta construtiva para o Conselho, para a Unesco, a gente separa jornalismo, que é um pedaço do conteúdo e da programação, e dá a ele um determinado destaque que ele merece. É preciso aprofundar o papel da informação pública, do jornalismo público. E o resto a gente bota num bloco chamado programação e conteúdo, enfia numa mesa e aí cabe tudo. Então, assim, eu acho que nós precisamos começar a aprofundar nos nossos seminários, pegar um bloco, por exemplo, de conteúdos culturais, relação com a música, com a dramaturgia, com a literatura e a poesia, com o folclore e tal, e começar a aprofundar, porque isso é missão das nossas emissoras. Nós precisamos dar a esse campo da diversidade cultural e da produção cultural brasileira, de qualquer outro país, a mesma dimensão que tem a informação jornalística. Ela é tão importante quanto na construção da nossa identidade nacional. Para dar um exemplo, gostaria de um dia ver uma mesa tratando especificamente sobre a questão cultural. Vou dar outro exemplo, que a gente trabalha muito nas rádios, que é o bloco que a gente chama de educação para a cidadania, onde aí entram os programas infantis e juvenis, né, os programas educativos, né, ciência e tecnologia, meio ambiente, etc. Eu acho que isso é toda uma gama também de conteúdos que merecem da nossa parte, tanto da televisão quanto do rádio, um aprofundamento sobre gêneros, formatos, né, enfim. Acho que tem muita coisa nova sendo produzida, não só no Brasil, mas no mundo, e que nós precisamos avançar, trocar ideias, informações e... Para não entrar, por exemplo, em outros dois blocos, um que durante muito tempo foi polêmico entre nós, que é o entretenimento, o papel do esporte, por exemplo, de eventos de entretenimento, etc. E a chamada, o velho desafio da prestação de serviços também. O que é prestação de serviços? A gente sempre se refere à prestação de serviço quando fala de tempo, clima, trânsito e tal. E tem problemas um pouco mais complicados, catástrofes naturais, por exemplo, papel de uma rádio pública, de uma televisão pública, diante de um terremoto como o do Chile, ou diante das tragédias que atingiram a região serrana no Rio, etc. e tal. Mas, para não complicar, estou só mostrando que nós temos um desafio pela frente que é muito mais complexo do que dividir jornalismo e informação de um lado e o resto do outro. Por outro lado, acho que há um debate, tomando de um lado o sistema PBS e NPR, norte-americano, e de outro, o exemplo da BBC e de várias emissoras, empresas de comunicação pública europeia, há um grande debate hoje que se faz na comunicação pública sobre se o nosso principal desafio é produzir, programar ou criar e ser dono da infraestrutura.
portanto, das redes e da transmissão e tal, né? Então, eu acho que isso nos leva a uma discussão também, que não quero entrar nesse debate aqui, porque não há tempo de aprofundá-lo. Mas e não há mesmo. Hein? Não há mesmo. No item programação, qual é o papel da emissora pública na sua relação com a produção independente? Quer dizer, o quanto é importante a produção de terceiros dentro das emissoras públicas? Obrigado, Guilherme. Na verdade, você fez uma boa reflexão para nós. Te agradeço. Agradecemos. Ô Lincoln, você. Boa tarde. Meu nome é Lincoln Macário, eu sou membro de uma rede pública, de uma mídia pública, a Rádio Câmara. Sou também presidente do Sindicato dos Jornalistas aqui do Distrito Federal. Não posso deixar de falar do meu profundo carinho por essa empresa, a EBC, da qual eu fui âncora desde o primeiro momento em que ela nasceu, e participei aqui de anos muito produtivos e tenho um imenso carinho, um imenso orgulho de ter participado disso. São duas questões. A primeira delas é a seguinte: acho que todo mundo já consensuou aqui da necessidade de perseguir qualidade e audiência, e um instrumento fundamental para isso é experimentação, por causa da inovação que isso exige, principalmente no momento de padrões já pasteurizados que a gente herda principalmente nos países onde o comercial já está muito consolidado. Então todo mundo sabe, e já se falou aqui, da necessidade da experimentação. Só quem milita cotidianamente nas mídias, fechando o jornal, botando o programa no ar, sabe da dificuldade que é experimentar no cotidiano. Não é impossível, ao contrário, é possível e há muitos acertos, mas é algo que às vezes demanda um tempo, uma insegurança, não se experimenta o tanto que se gostaria de experimentar por conta dessa insegurança, por causa das limitações, etc. Então a minha pergunta é: não seria necessária a criação, principalmente no âmbito das mídias públicas nascentes, estruturas para essa experimentação? Laboratórios, institutos de estudos que pudessem fazer os grupos focais que você citou e que eu acho que são fundamentais para essa análise de conteúdo, de qualidade, e a partir dessa reflexão criar novos mecanismos. Então, a criação de mecanismos colados nas mídias públicas para esse processo de experimentação, de inovação. E a segunda questão é a seguinte: eu trabalho com uma estratégia para o atingimento de públicos, vou correr, prometo, que eu, sinceramente, não tenho muita segurança, mas acho que é uma possibilidade a se apostar, que é a seguinte: as mídias comerciais e o que se costuma fazer, de modo geral, na mídia, é tentar falar para todo mundo. Com isso a gente pasteuriza, nivela por baixo e acaba não tendo uma qualidade adequada. A estratégia que eu reflito seria tentar falar bem para um público de cada vez, meio que fidelizando esse público, porque ao final de um conjunto de processos eu falei com todo mundo do mesmo jeito. Eu tive grande audiência quantitativa, mas tive principalmente grande audiência qualitativa. Eu me orgulho, por exemplo, de ter visto muito a abordagem da questão da homofobia e das relações homoafetivas dentro do nosso jornal. Eu duvido que tenha um jornal que tenha apresentado tanto essa questão como o Repórter Brasil apresentou. E isso me orgulhava demais. E aposto que se isso alcançou esse segmento da população, nós fidelizamos esse conjunto da população. Queria saber, então, a reflexão de vocês a respeito dessa estratégia, que apesar de eu a considerar, eu ainda tenho alguma insegurança em relação a ela. Antes de passar a pergunta, só para te falar, de certa maneira, a TV Brasil pratica essa busca dessa estética nova, dessa experimentação, através da produção independente. Ninguém melhor do que a produção independente, porque eles têm tempo, têm recursos e têm ideias novas, até por estarem fora dos grandes veículos, né, das grandes redes. Então, não, só para te falar que isso é uma preocupação que nos norteia e, de certa forma, nós já praticamos. E como o tempo está exíguo, eu não vou te dar a réplica, não, vou passar a pergunta primeiro para a professora. Não, só para dizer que eu ia mencionar isso. Tá bom. Obrigado, Lívia.